Que a paz do Senhor esteja com todos. Família, no livro de 1 Reis, capítulo 8, no verso 27, está escrito assim: Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. É sabido que o rei Davi, aqui é Salomão falando, filho de Davi, é sabido que o rei Davi pediu a Deus para fazer um templo, uma casa para Deus. E Deus falou para Davi: Davi, você não, que você derramou muito sangue sobre a terra, a sua mão tem muito sangue. O teu filho terá um reino de paz. Ele sim edificará um templo para mim. E Davi prepara todos os utensílios para deixar pronto para Salomão. Quando Salomão constrói o templo em Jerusalém. E Salomão agora está falando para Deus, fazendo perguntas. Mas, porventura, o céu dos céus é a tua casa, nem o céu dos céus caberia a ti, né? Como está escrito aqui, mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não poderiam conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Se nós formos para o livro de Salmo, no capítulo Salmo 139, o próprio Davi, Salmo 139, o próprio Davi, a partir do versículo 7, diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Ó, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que ali tu estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Em outra versão está escrita: e o céu do meio-dia, e as trevas será como o céu do meio-dia. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Davi aqui, ele tem a consciência. Passou uma moto aqui. Davi, ele tem a consciência que não tem aonde se esconder de Deus, né? Se nós formos no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 24, Atos 17, 24, está escrito assim: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Nós vemos aqui que o livro de Atos também confirma que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Então, muitas das vezes, nós vemos um e outro ali tirando selfies, dizendo, de frente de uma igreja, de um templo, dizendo: vim para a casa do Senhor, ou estou na casa do Senhor. Ora, isso não seria mais uma desculpa, mais uma situação de o homem tirar a sua responsabilidade depois de sair do templo de pedra? Isso não seria o homem mais uma desculpa, ou no romper dos séculos, por causa da cultura, em achar que Deus habita, como se Deus está ali esperando o culto de domingo, após as pessoas saírem, fechar as portas, Deus está lá dentro ainda esperando o outro domingo que vá pessoas lá? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. No livro de João no capítulo 2, verso 19, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu e disse: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Jesus está aqui em Jerusalém, olhando para o templo de pedra, e falou isso. E disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava falando do templo do seu corpo. E eles entenderam que era o templo de pedra. Hoje não é diferente, acontece a mesma coisa. Quando nós associamos o templo de pedra com a casa de Deus. Para que isso também traz até no consciente, para que nós ficamos expostos a não lutarmos contra a nossa natureza. A não lutarmos contra o pecado após sair daquele templo de pedra. Porque muitas vezes nós escutamos dizer: vou para a casa de Deus glorificar a Deus. Como assim? Glorificar a Deus porventura é estar naquele templo de pedra e gritar glória a Deus e aleluia? Se
obediente a Deus é só naquele momento daquele culto que está acontecendo naquele momento, quando sair acabou a obrigatoriedade, acabou a busca, a luta contra si mesmo, como está no livro de Gálatas capítulo 5, que fala da luta contra a carne e o espírito. Será que associarmos o templo, a igreja, como a casa de Deus, não é uma forma de nós sairmos da nossa responsabilidade diária, de lutarmos contra o pecado e buscarmos a santidade para nos achegarmos a Deus? 1 Coríntios 3,16 está escrito assim: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19 está escrito assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. O que é a santidade? É fugir dos pecados, é lutar contra a carne e nossos próprios desejos, é negar a si mesmo, é ouvir a voz do Espírito Santo, que habitará no templo, no teu corpo, no meu corpo, e nos fará lutar contra nossos desejos carnais, lutar contra nossos pecados. Todo o tempo, cada dia, cada momento, o Espírito Santo está falando conosco. Muitas das vezes nós que não damos ouvido. Meus irmãos, saímos um pouco da religiosidade. A Bíblia não é religião. A Bíblia nos ensina como vivermos, como nos agradarmos a Deus. E diz também como não agrada a Deus se nós não obedecermos a Ele. Eu não conheço ninguém que obedeceu, nem no decorrer dos séculos, os membros, os personagens bíblicos, ou fora da Bíblia até o dia de hoje. Eu não conheço ninguém que obedece a Deus, que se deu mal. Mas eu conheço um monte, dentro da Bíblia, e nossa vida diária, que não obedece a Deus e se dá mal. O problema é que muitas das vezes nós culpamos o próprio Deus. Muitas das vezes não assumimos os nossos próprios erros. Então, meus irmãos, que meditamos nessa palavra. Se uma pessoa tem condição de fazer um templo de pedra, colocar melhores tinta, enfeitar, embonecar com uma coisa e com a outra, bota uma imagem aqui, outra imagem ali, faz aquele templo, faz um monte de coisas esculturais, bonita, para chamar a atenção, ele pode fazer, que faça. Mas dizer que Deus habita ali, que ali é a casa de Deus, é ensinar um ensino errado. Ali não é a casa de Deus. A casa de Deus. Deus, quando vier, não vai arrebatar as pedras para o céu. Como está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50, menciona sobre o arrebatamento. Ou também no livro de Tessalonicenses, menciona sobre o arrebatamento. Tudo vai ficar aqui. Deus não vai arrebatar paredes, tijolos, barro. Não. Deus vai arrebatar o templo do Espírito Santo. As pessoas que estão de concordância com a tua palavra. Como disse Jesus Cristo no livro de João. Se minha palavra estiver em vós, eu e a minha casa, eu e o meu Pai, viremos a ti e em ti faremos morada. É uma condição, se a minha palavra estiver em vós. Então Deus vai arrebatar, Deus vai levar, são pessoas, não são coisas. Que nós paramos, é uma coisa bem simples mesmo. Muitas vezes coisas simples que nós se perdemos. Parece ser bobo isso que eu estou falando. Mas o templo de pedra não é a casa de Deus. O templo de pedra não se converte. A conversão é minha, é sua. Nós temos que ter essa consciência. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Nosso corpo é a morada de Deus e não o templo de parede, como nós costumamos dizer, segundo a cultura. Desde lá, com Salomão, apesar que o templo de Salomão tinha o seu objetivo sacerdotal para sacrifício, mas não que Deus habitava ali. O céu é a sua morada, diz o Senhor. E a terra é o estrado, é o descanso dos seus pés. Porventura fazeria o homem uma casa onde Deus moraria? Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Deus é um Deus. Observe as galáxias, observe o universo. Tudo foi ele que fez. Porventura fazeria o homem uma casa para ele, onde ele poderia morar? Para finalizar, 2 Coríntios 6,15 está escrito assim: E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o ímpio, com o infiel?
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Meditamos nessa palavra, meus irmãos. Nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Não é as paredes, não é o domingo que você vai para o templo ou para a casa de pedra e acha que Deus está ali esperando, domingo a domingo. Não, Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Sabe todas as coisas antes que ela venha a acontecer. É todo poderoso e está presente em todos os lugares. Então, nós possamos entender que nós somos a morada do Espírito Santo. Demos ouvido, que demos ouvido ao Espírito Santo. E combatemos nosso próprio ego, nossa própria carne, nosso próprio eu. Que Deus abençoe a todos e que meditem nessa palavra. Graça e paz. Me perdoe, só para finalizar mesmo. Se o homem quiser fazer um templo, uma casa, uma igreja, e falar, e pintar com maiores tinta, enfeitar da maiores formas, fazer o que quiser, que faça. Mas não para enganar culturalmente ou costumamente, dizendo que é a casa de Deus, para que os fiéis achem que não deve ter o consenso que o Espírito Santo habita em nós, se a palavra de Deus está em nós. É o Espírito Santo que faz nos convencermos do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz nós ter uma evolução mental na luta contra si mesmo, na luta contra a carne, e no ouvir ao Espírito Santo. Que Deus abençoe.